dia, artesã produtiva! Vamos começar essa segunda-feira, já finalizando o mês de maio. O mês já está acabando, últimos dias aí para você rever o que você fez, o que deixou de fazer e já planejar o seu próximo mês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre procrastinação. Por que isso acontece? Porque muitas vezes foge do nosso controle. Porque que quando sobra tempo, a gente começa a ficar mais lenta nas coisas e a procrastinar mais. E no momento em que eu falei sobre isso, falaram assim, aqui não sobra nem tempo e nem dinheiro, olha a crença aí. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fiquei muito feliz com a participação de vocês na caixinha de perguntas, tá? Algumas perguntas já vão ser respondidas ao longo do tema de hoje, tá? As que não forem respondidas se tornarão vídeos lá pro canal, tá bom? Essa semana já temos vídeos novos, vou retomar o canal essa semana. Então, estou pensando seriamente em não deixar a live salva aqui e já colocar ela diretamente lá no canal, tá bom? Então, vamos aí participar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só colocar aí na interrogaçãozinha ou colocar aqui mesmo no comentário, que às vezes o comentário passa rápido e eu não consigo ver. Para você que está chegando, já manda essa live para as amigas de vocês, para aquelas que você quer que esteja sentada na sua mesa, fazendo diferença aí na sua vida, te ajudando a crescer, aquelas que te ajudam a crescer, que você possa enviar essa live para elas, tá bom? Bom dia, amém, que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana muito abençoada, muito produtiva, de muitas realizações, de muitas coisas colocadas no lugar a partir dessa live. Então, eu abri caixinha na semana passada, né? E muitas vezes eu não volto para responder as caixinhas, mas não fiquem bravas, tá bom? Porque depois eu venho fazer a live e agora as perguntas da caixinha, aquelas que renderem vídeos, eu vou fazer pro nosso canal lá, que vai voltar com tudo essa semana, tá bom? Então, meninas, ó, agora a gente vai fazer um combinado. Todo mundo vai mandar pelo menos para 3 pessoas aí, só clicar no aviãozinho, tá? E vão aí colocando o coraçãozinho ao longo da live para que o Instagram entregue para mais pessoas também, tá bom? Então, bom dia quem tá chegando aí. Na semana passada, na sexta-feira, eu fiz a mentoria para as meninas do Produtividade para Artesãs e foi riquíssima. Era uma mentoria para a gente fazer a revisão mensal, porque em abril a gente tinha feito a estrutura do planejamento mensal na prática e era para ser apenas a revisão. E foi, eu acredito, uma das melhores mentorias que nós já tivemos até então. Falamos muito sobre vendas, sobre estratégias ali para quando as metas não estão cumpridas ainda, né? Tá chegando o final do mês e as metas não foram cumpridas, o que fazer? A gente conversou bastante sobre isso. E a próxima mentoria, agora no final de junho, nós vamos falar sobre pronta entrega, como fazer a pronta entrega, principalmente a parte de mentalidade, porque quando eu não tenho compromisso, eu fico enrolando, nós vamos falar sobre isso. E uma das nossas alunas ali vai falar sobre as opções de frete que ela tem utilizado na loja dela e que tem dado certo, então ela vem falar com a gente também, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que destinou essa live foi a seguinte: ela parou de fazer as encomendas, né? Não pegou mais encomendas para organizar a produção e poder também estruturar o negócio dela. Porém, começou a ficar com o tempo mais livre e ela começou a procrastinar. Então ela falou: como entrar no curso? Ana, só clicar no link da bio, tem lá todos tudo que tá vendendo lá, mas é o Produtividade para Artesãs. Só clicar no Produtividade para Artesãs, você faz a sua compra, recebe o planner físico aí na sua casa, tá? Tem mais de 10 aulas dentro da plataforma ensinando a utilizar o planner e todas as mentorias que já passaram, vocês têm acesso durante um ano, tá? O curso durante um ano, né, o acesso dele e todas as atualizações que vão acontecendo, quem já está no curso vai receber. Um exemplo, agora em agosto eu vou fazer a Semana da Produtividade novamente para fazer o relançamento e vão ter várias novidades dentro do curso. Tudo que vai sendo adicionado no curso, se você estiver com seu acesso vigente, você tem acesso aos novos conteúdos, tá? Então as meninas que compraram semana passada, fiquem tranquilas que tudo que for entrar agora em agosto, vocês terão acesso também. E um dos bônus lá, dos novos
módulos que a gente vai ter é o módulo sobre atendimento produtivo. Vai ter falando sobre site, vou ensinar vocês a usarem o Canva para fazer um catálogo bem lindo para você apresentar para o seu cliente. Estratégias também do WhatsApp, vou ensinar vocês a fazerem catálogo no WhatsApp, vendas pelo WhatsApp e tudo mais, tá? Então essa é uma das novidades que nós vamos ter lá dentro do curso, tá? Então comprando agora, você vai ter acesso a tudo que for adicionado lá em agosto, tá? Então vamos lá para o tema da live, senão a gente fica conversando e não termina essa live, né? Então o que acontece? Primeira coisa, né? Essa pessoa que fez essa pergunta, ela comprou o curso faz um mês mais ou menos, começou a estudar e já começou a colocar em prática. Então ela relatou: Mari, eu vi que eu precisava dar uma parada nas encomendas para eu poder organizar o que já tenho de encomendas, finalizar e organizar o meu negócio. Porém, o que eu percebo, quando eu fico com o tempo mais livre, eu começo a procrastinar mais. E por que que isso acontece? Isso mesmo, Rê! E para as meninas que forem renovar, não percam a próxima mentoria, que eu já vou falar estrutura nova e vocês vão ter uma condição especial para renovar, tá? Quem já está na fase de renovação. Então, fiquem ligadinhas lá nas nossas mentorias. Então, o que que acontece, né? Primeiro, vamos entender o que que é procrastinar. Procrastinar não é aquela pessoa que fica deitada no sofá com preguiça. Procrastinar é aquela pessoa que ela sabe que ela tem que fazer, porém ela troca o necessário por aquilo que pode esperar. Por quê? Muitas vezes porque aquilo que pode esperar é mais prazeroso de ser feito, é mais gostoso de ser feito. Então, a pessoa que procrastina, ela não é uma pessoa que não tem foco. Pelo contrário, ela tem o foco certo, mas na coisa errada. Então, aquela coisa que ela pode esperar para fazer depois, ela começa a fazer antes do momento. Por quê? O que acontece dentro do nosso cérebro? A neurociência é uma ciência maravilhosa que vem explicar alguns comandos que acontecem no nosso cérebro. E ela também nos mostra que nós podemos reprogramar todo e qualquer comando que exista em nós, mesmo que faça muito tempo que a gente faz aquilo que a gente faz. Então, o que acontece? Essa parte da neurociência explicando, né? Eu tenho ali uma atividade para ser feita. Porém, o meu corpo, o meu sistema nervoso, toda a parte de estrutura do meu corpo, ela precisa de alguns neurotransmissores. Por exemplo, a dopamina, a adrenalina, o cortisol, todos esses neurotransmissores são necessários para o nosso organismo. Porém, tem a quantidade certa para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente não fique viciado em alguma coisa e tudo mais. O que acontece? A dificuldade nesse equilíbrio é que faz com que a gente deixa aquilo que é importante, passa a fazer aquilo que é gostoso e depois fica ali, na adrenalina total e deixa subir o cortisol para entregar aquilo que tem que entregar ou para fazer de última hora aquilo que você teve 15 dias para fazer e deixou para fazer de última hora. Por que que isso acontece? Porque está faltando dentro de você colocar esse neurotransmissor para funcionar de maneira inteligente. Então, onde que eu vou encontrar a adrenalina? Onde que eu vou encontrar, muitas vezes, o cortisol de maneira equilibrada? Numa atividade física. Então, o que me dá adrenalina? Correr, competir, jogar um vôlei, um beach tênis, que agora tá na moda, né? Um beach tênis e tudo mais. Então, são algumas atividades que faz com que eu viva nessa adrenalina. Então, o meu corpo, ele precisa naturalmente da adrenalina. Porém, ele tá encontrando a adrenalina no lugar errado. Ou seja, eu deixo para fazer depois aquilo que é importante, para fazer aquilo que é gostosinho. Porque eu já sei, lá no meu cérebro, no meu inconsciente, ele já sabe que se ele deixar para depois, ele vai ter aquela adrenalina. E aquela sensação é gostosa, o nosso corpo precisa disso. Então aí você vai deixando para depois, para depois, para depois, e aquilo que era importante se torna urgente. E aí você passa a viver apagando incêndios, equilibrando pratos e cansado o tempo todo, não consegue realizar aquilo que precisa e fica procrastinando cada vez mais, porque quanto mais você procrastina, mais adrenalina você passa a ter no momento da execução. Então você precisa aí canalizar essa adrenalina de maneira inteligente, buscando atividades que gerem essa adrenalina em você, sem que necessariamente seja procrastinar para que essa adrenalina venha em você quando você está ali executando um negócio super rápido que precisa ser feito para ontem, porque você deixou de fazer na hora que tinha que fazer. Nossa, Mari, parece que é tão fácil, né? Não, não é fácil, sabe por quê?
Porque a maioria das pessoas hoje em dia não tem controle emocional. Então, quando eu não tenho controle emocional, quando eu não tenho essa capacidade de gerenciar as minhas emoções e a minha razão, eu passo a viver só nas emoções. Então, eu vou alimentando tudo isso dentro de mim por falta de controle emocional. Porque quando eu tenho esse controle emocional, eu consigo canalizar a emoção e a razão e fazer com que eu tenha aquele comprometimento em fazer o que precisa ser feito, independente se é para aquele momento ou para depois. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira estratégia que a gente precisa começar a fazer é entender o porquê que eu tenho que fazer aquilo aquela hora. Então, um exemplo, tudo na vida a gente tem que ter um porquê. E a gente tem que ser um porquê que se torne prazeroso para o nosso cérebro, para que ele queira cumprir. Um exemplo, comecei a fazer dieta. E aí, no final de semana, eu vou numa festa de aniversário de criança. O que tem em festa de aniversário de criança? Salgadinho, beijinho, brigadeiro e tudo mais. E aí você tá ali numa roda de amigos, tá todo mundo comendo brigadeiro, todo mundo comendo beijinho, todo mundo comendo bolo, e você começa, nossa, que saco, por que eu comecei a fazer a dieta agora? Não vou nem poder comer um brigadeiro. E começa ali a murmurar coisas negativas a respeito de uma decisão que você tomou. Ou você não devia ter começado a fazer a dieta na semana do aniversário, ou você precisa estar ali consciente do porquê que você está fazendo aquela reeducação alimentar. Então, por isso que eu falo, dieta não resolve, a reeducação alimentar é que salva vidas, né? Então, o que acontece? Quando você precisa fazer alguma coisa para que você sabe que vai ter um benefício para o seu corpo, você precisa deixar muito bem claro para o seu cérebro o porquê que você está fazendo aquilo. Você tem que tornar, mesmo que seja uma coisa que seja desafiadora para você, mesmo que seja algo que para você no primeiro momento é muito difícil, você tem que ter ali o porquê que aquilo ali vai ser bom. Quando a gente tem um porquê forte, a gente enfrenta qualquer como. E isso é na constância da nossa vida, em tudo que a gente faz na vida. Não é apenas naquela situação. Em todas as situações a gente tem que ter um porquê. Então, exemplo, eu tô desmotivada, tô sem encomenda e não sei o que. Tá, qual que é o seu porquê? Por que você tem seu ateliê? Qual que é o motivo do seu ateliê existir? Comecei a fazer reeducação alimentar, nossa, mas eu não consigo, eu como chocolate, eu como não sei o que, eu como fritura, tá, mas por que você começou a fazer isso? Quando você tem a clareza do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, você passa a ter comprometimento com você mesmo. E quando você torna essa atividade que é desafiadora, que é difícil, que você não gosta, quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo ali, dá um sentido positivo para aquilo, o seu cérebro ele vai caminhar em direção de te ajudar a cumprir aquilo ali que você colocou para você. Isso acontece comigo na atividade física. Eu até comentei, né, no começo do ano, comecei a fazer musculação por conta de recomendação médica. E aí o que aconteceu? É uma atividade que eu não gosto de fazer. Porém, eu gosto da sensação que eu tenho depois. Eu fico muito mais disposta, eu tenho muito mais foco para fazer as coisas. Aquela energia que eu tenho ao longo do meu dia me faz muito bem. Então, ao invés de ficar, eu não gosto de ir lá, eu não gosto de fazer, isso aqui para mim é muito desafiador. Não, eu comecei a entender que a sensação que eu tenho depois e a energia que eu tenho depois que eu saio da atividade física é isso que me motiva. Esse é o meu porquê. O meu porquê claro, né, o sentido que foi feita a recomendação médica, mas principalmente por todos os benefícios que essa atividade física me traz depois que eu fiz. E é claro que um corpo bonito, um corpo saudável, isso aí é uma, como que a gente pode falar? É uma recompensa de uma atividade física feita diariamente, com responsabilidade e com não negociação. Então tem que ir, pego e vou. Então, a gente precisa entender isso, colocar os comandos certos para o nosso cérebro. Então, um exemplo, organizei ali minha vida, estou começando a organizar e vejo que eu não estou saindo do lugar, ou vejo que eu comecei a procrastinar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro, você vai determinar as coisas primordiais que precisam ser feitas no seu dia. Ter ali as prioridades do seu dia, no seu ateliê, na sua casa, com a sua família, ter ali as prioridades do dia, de 3 a 5 prioridades, tá? E não negociar essas prioridades. Na hora que você define essas prioridades, já defina também o porquê que aquilo ali é importante de ser feito. Sempre no sentido positivo.
Para quê? Para que toda vez que você começar a procrastinar, começar a ficar com preguiça, começar a não querer fazer, você já dá um alerta, vai lá e lê. Por que eu tenho que fazer? E vai mandando esse comando para o seu cérebro. Até que você acostuma. No momento que você faz o seu planejamento, você já coloca ali o porquê que aquilo é importante, vai lá e faz. Uma outra pergunta, deixa eu só finalizar esse entendimento para depois passar para outra pergunta. E também o que acontece? Estou procrastinando porque agora eu tenho tempo livre. Então, o que acontece? Já tem ali uma listinha de coisas que você precisa fazer se sobrar tempo, né? Então, quando a gente começa ali a entender a nossa produtividade, a gente começa a entender a quantidade de coisas que a gente pode colocar ao longo do nosso dia, a gente vai ter em determinados momentos um tempo de folga, um tempo de margem. A gente precisa disso, porque em qualquer imprevisto que acontecer, você tendo tempo de margem, o que é isso? Um tempo ali de folga. Você consegue fazer o que tem que ser feito sem ficar ali se martirizando, porque eu vou ter que deixar de fazer tal coisa para fazer tal coisa. Então, trabalha com margem, trabalha com um tempo ali livre. E aí ter aquela listinha de coisas que você quer fazer ou precisa fazer caso sobre tempo. Sobrou tempo no ateliê, o que eu vou fazer? Já vou começar as encomendas do outro dia? Ou vou assistir uma aula de algum curso que eu queira adiantar? Ou vou trabalhar em algum outro projeto que eu comprei? Então já tem ali uma listinha de coisas prioritárias que você quer fazer quando sobra esse tempo. E é o que acontece também com as atividades domésticas, que acaba roubando muito o nosso tempo, né? Então, eu sempre falo, coloque ali no seu dia a dia o tempo que você vai se dedicar à sua casa, as coisas que você tem que fazer na sua casa, e marque o tempo que você gasta em cada atividade. Parece coisa de louco, mas não é. Um exemplo, vai lavar o banheiro, marca ali quanto tempo você demora para lavar o banheiro. Vai dar uma varrida na casa, marca ali quanto tempo você demora para dar uma varrida na casa. Vai, lavar por fora, quanto tempo você gasta para isso? Por quê? Você tendo a atividade e a quantidade de tempo, mais ou menos ali, que você gasta para fazer cada uma delas, um exemplo, hoje sobrou 15 minutos, terminei 15 minutos mais cedo as coisas lá no ateliê. Ao invés de pegar o celular e jogar fora esses 15 minutos que sobrou e depois lá no final da semana ficar que nem louca, porque tem coisa para fazer, você já se questiona. Nossa, na minha casa com 15 minutos eu consigo passar as roupas que eu lavei no final de semana. Em 15 minutos eu consigo lavar um dos banheiros. Em 15 minutos eu consigo dar uma geral na cozinha. Então tenha marcado ali, o cronômetro é o nosso melhor amigo nessas horas. Por quê? Pega aí hoje, o que você vai fazer de atividade na sua casa? E determine ali quais atividades vão ser. Coloca o cronômetro na hora que você começa e na hora que você termina, e aí você marca a quantidade de tempo que você gastou para fazer determinada atividade. Porque aí na hora que você sobrar esse tempo, né, você já sabe o que você vai fazer. E principalmente dentro do ateliê. Porque, um exemplo, se você destinou trabalhar da 1 às 5 no seu ateliê e terminou às 4h30, você vai se questionar. O que eu preciso fazer aqui no meu ateliê? Então já tem a sua listinha ali no seu ateliê de coisas que você quer fazer. Quem aí tem a intenção de trabalhar com pronta entrega ou ter coisas pronta entrega ali, que você possa também ter já a listinha do que precisa ser feito pronta entrega, o que você pode já ir deixando pronto, né? E esse tempinho que vai começando a sobrar ao longo dos dias, você vai fazendo essas atividades que você não tem tempo para fazer. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer alguma atividade porque a gente não tem tempo. Porém, quando você compra um curso que te ensina ali, dentro da sua autogestão, do seu autoconhecimento, a desenvolver esse planejamento, você consegue fazer com que esse tempo comece a trabalhar para você. Então, esse tempo começa a sobrar, você começa a entender que você não precisa de tantas horas assim dentro do ateliê ou dentro da tua casa, que você pode fazer um pouquinho cada dia e ter sempre essa listinha do a fazer. Sabe aquela listinha do tem que? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, já deixa essa listinha ali montada, o que você puder colocar o tempo de execução, né, das atividades, já coloca esse tempo de execução, sobrou o tempo, você vai lá e coloca em execução aquilo que você quer fazer. Porque se a gente não fizer isso, o que acaba acontecendo na maioria das vezes?
as pessoas começam ali a fazer o curso, começa a sobrar tempo. E aí começa a pegar o celular. Não que seja errado a gente pegar o celular, não é isso. Mas que se não for o horário destinado para você pegar o celular, que você deixe o celular de lado. Eu sempre falo para vocês, tenham ali no seu planejamento, o seu tempo neutro. O que é o tempo neutro? Eu ensino isso dentro do curso. O que é o tempo neutro? É aquele tempo de descanso, aquele tempo de não fazer nada, aquele tempo de retomar as energias. Você pode destinar esse tempo neutro, você pode escolher ao longo do seu dia qual momento vai ser esse tempo neutro. Eu vou ter 10 minutos de tempo neutro na hora do almoço. Vou ter 10 minutos de tempo neutro no final da tarde. E esse tempo neutro, o que você vai fazer? Eu gosto de ver os Reels que estão acontecendo ali para eu me pegar como inspiração para eu poder usar. Eu gosto de ver as minhas professoras, as minhas mentoras, o que elas estão falando, o que elas estão fazendo e tudo mais. Então, que esse tempo neutro você destine para coisas inteligentes, que mesmo que você seja um momento que você está ali descansando a mente, seja um momento que você esteja se enriquecendo de coisas boas e não simplesmente jogando o seu tempo fora com coisas que não vão trazer crescimento nenhum para você. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Voltar lá em cima nos comentários para ver o que vocês estão falando, que eu vi que tem um monte de gente conversando aqui. Vamos lá. Quando comecei a costura, descobri que procrastino demais. Por quê? Porque a gente não tem chefe, nós somos nossos próprios chefes. Então, uma coisa que eu desenvolvi quando eu comecei a trabalhar com o ateliê era que o meu chefe seria o papel e a caneta. Então, coloquei ali que eu tenho que fazer, que tem que ser feito, eu vou fazer. E todo final de dia eu vou lá, coloco os checks, né, naquilo que eu fiz. Na época eu trabalhava à tarde, vou lá, coloco os checks naquilo que eu fiz. Os checks é como se eu estivesse dando uma justificativa para o meu chefe de tudo que eu fiz ao longo do dia. Então, isso é uma questão de mentalidade também. Se você brinca de costurar, o seu negócio nunca vai crescer. Então, que você tenha o papel e a caneta como seu chefe. Já que você não tem uma pessoa, um ser humano aí para te comandar, você mesmo vai se comandar, você é a sua chefe. Então, que você tenha essa consciência, essa maturidade emocional, né? Outra coisa que faz a gente procrastinar é ter muita coisa para fazer. Sim, claro, com certeza, não planejar a semana ou planejar a semana achando que é a Mulher Maravilha, né, Sirlene, que vai fazer tudo o tempo todo e não vai, gente, não vai. Por isso que eu falo, o planejamento, ele serve para quê? Para te dar um norte daquilo que tem que ser feito, porém não adianta você esquecer de voltar no seu planejamento para você poder avaliar como que foi. Então, exemplo, hoje, no final do dia, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu planejamento, ver o que foi feito e o que não foi feito. O que não foi feito, eu vou me questionar. Por que eu não fiz? Porque eu fiquei enrolando, porque eu fiquei com preguiça, porque eu fiquei no celular, ou porque eu demorei mais tempo naquela peça do que eu deveria demorar, ou porque, sei lá, chegou uma cliente para atender de última hora, não tinha marcado horário, eu não quis mandar ela para casa sem atendimento, ou alguém ficou doente, eu tive que socorrer. Então, ter essa clareza do porquê que não foi feito é muito importante, é tão importante quanto fazer o planejamento, porque dessa forma você vai começar a fazer um planejamento muito mais assertivo e colocar as coisas que realmente precisam ser feitas e que você é capaz de realizar ao longo daquele dia. O que acontece muitas vezes é colocar muita coisa para fazer, você esquece que você é uma pessoa, você esquece que você tem filhos, você esquece que você tem casa, você não se programa aí no horário do ateliê e no horário da casa com coisas separadas, e aí começa a virar aquela bola de neve, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Mari, eu tenho te acompanhado há alguns dias, sou uma seguidora silenciosa, mas você é uma pessoa tão inspiradora, eu fico encantada com a sua rotina, a forma de conduzir seu negócio. Parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada, seja bem-vinda, viu? Quero muito aprender com você, ter essa disciplina. Então vem pro curso, já clica lá no botãozinho da bio, já compra o curso e eu tenho certeza que você vai crescer muito, 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 muito mesmo. Obrigada, Cleo. A Cleo falando aí também. O que acontece, meninas? O curso Produtividade para Artesãs, ele foi feito pensando realmente nessa mudança de mentalidade. A gente só consegue mudar alguma coisa, só consegue tornar algo melhor quando a gente tem a nossa mentalidade destinada àquilo que nós queremos.
Então, nós somos empreendedoras, nós somos empresárias, nós somos donas de negócio, independente do tamanho do seu negócio. E se você não tem essa mentalidade, se você não busca o seu autoconhecimento, você não consegue cumprir o que você planejou. E por muitas vezes cai naquela besteira, né? De ficar em busca de muitas pessoas ensinando a planejar, muitas pessoas... Gente, ensinar planejamento, você coloca lá no YouTube, vai aparecer um monte de gente ensinando a fazer planejamento. Qualquer pessoa ensina a fazer planejamento. Agora, ensinar a seguir de maneira que você não fique cansada, de maneira que você consiga dar atenção para você, para os seus filhos, para sua casa e para o seu negócio, é aí que está o X da questão. Então, o curso Produtividade para Artesãos, o que acontece? As meninas entram lá achando que já vão aprender o planejamento, e não é. A gente tem etapas ali de desenvolvimento pessoal antes de chegar no planejamento, antes de chegar no ateliê produtivo. Porque se eu não mudo a minha cabeça, não adianta eu aprender a fazer planejamento, que no início eu vou bem, passou alguns dias eu deixo para trás. Por quê? Porque a minha mentalidade não mudou. Então eu preciso primeiro mudar a minha mentalidade, entender como que funciona o sistema, para depois eu colocar em prática, porque aí eu consigo começar e finalizar. E mesmo alguns dias que você não consiga se planejar, alguns dias que não saia da maneira como você planejou, né, como você queria que saísse, você não vai se culpar, você vai se questionar por que aquilo está acontecendo. E dessa maneira você vai conseguir, dentro dessa consciência, dentro dessa clareza, traçar linhas de ação para que você consiga realizar tudo aquilo que você precisa na sua vida, né? Eu também não gosto de academias, mas gosto muito de correr. Então, para correr, precisa fortalecer. Então, bora para academia. Vocês entendem como que funcionam as coisas? Então, não adianta a gente só querer fazer aquilo que é gostoso, aquilo que dá prazer o tempo todo. Não é isso, né? Na semana passada, eu foquei na arrumação do meu ateliê. Troquei tudo de lugar, descartei tudo que era desnecessário, pois é uma coisa que gosto muito. E hoje já comecei o ateliê no modo on. Exatamente isso, Lu. O que acontece? A gente, quando a gente está desorganizada exteriormente, principalmente é o nosso interior que está desorganizado, né? Então, o primeiro passo é organizar o local de trabalho. Semana passada eu falei sobre isso, né? Viu que não tá mais usando, doa para alguém que vai usar aquilo ou vende, né? Não tem problema nenhum você vender o que você não tá usando. Para quê? Aquilo que tá parado é uma energia parada, nós somos energia. É uma energia parada. Quando você começa a se desfazer daquilo que você não usa mais, quando você começa a contemplar a vida de outras pessoas com aquilo que você não usa mais, você está se abrindo ao novo. E toda vez que a gente se abre ao novo, eu falava sobre isso na mentoria, onde a gente coloca o nosso foco, ele vai expandir. Então, se eu estou ali em movimento, colocando tudo no lugar, organizando as coisas, colocando para fora aquilo que não vai me servir mais, beneficiando outras pessoas, onde que está o meu foco? Em coisas novas. O que vai vir para mim? Para mim, coisas novas também. Então, essa organização do nosso espaço, essa organização também, né, a organização mental é o que vai fazer com que a gente consiga ali fazer o que tem que ser feito. E também teve... Só acompanhando você que mudei a mentalidade para empresária, deixei de ser só artesã. Exatamente, a Sirlene é uma maravilhosa, é ela que vai compartilhar com a gente sobre os fretes e tudo mais, os envios que ela faz na loja dela. E o que acontece? É isso, se a mentalidade não muda, nada muda. Vai ficar ali aquela como que fala? Aquela artesã que trabalha para fazer um dinheirinho, para comprar a blusinha, para pagar uma academiazinha e tudo mais. E nós somos seres abundantes, né? Nós podemos muito mais. A gente precisa entender que com o nosso trabalho a gente beneficia a vida de outras pessoas, né? A gente leva uma solução com o nosso produto. Então, quando a gente tem a convicção da qualidade do nosso produto, o problema que ele resolve, a gente precisa trabalhar em direção a isso, para que mais pessoas cheguem até o nosso produto. Eu até estava conversando com o meu coach, né, o Lucas, aquele que me atende, ele é da parte de marketing, ele tem uma agência de marketing. E ele estava falando para mim, ele falou assim, Má, o que vai vender, na maioria das vezes, não é o melhor produto, é o melhor marketing. Então, se você tem um produto, que eu tava falando pra ele sobre o site, que tinha ficado pronto, coloquei no ar, que na primeira semana já teve 3 vendas pelo site. Então, assim, eu tinha certeza absoluta que a parte estética do site ia me ajudar a vender mais. Por quê? Por conta do tipo de produto que eu vendo. E ele falou exatamente isso pra mim. Ele falou, Má,
o que acontece? Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não colocar a cara no Instagram para mostrar que o seu produto é o melhor, mostrar os benefícios do seu produto, aquela outra pessoa que tem um produto bem inferior ao seu, se ela fizer um marketing bem feito, ela vai vender mais do que você. E não é porque o seu produto não tem valor, não é porque o seu produto não é o melhor, é porque o seu produto não tem o melhor marketing. E quem é a melhor marqueteira do nosso negócio? Nós mesmas, somos nós que conhecemos o nosso produto. Nós sabemos do que é feito, nós sabemos a qualidade daquilo que a gente faz, a gente sabe o porquê que a gente coloca cada detalhe, a gente sabe explicar para que funciona, para que serve, os benefícios e tudo mais. Então nós precisamos sim colocar a nossa cara ali no Instagram, Facebook, WhatsApp, que vocês puderem ali, para levar essa qualidade do produto de vocês, né? Eu quero fazer um site, você poderia dar dicas de como fez o seu. Meu site é pelo Bag, vai ter aula dentro do curso Produtividade para Artesãos falando sobre o site também. Inclusive eu fiz um convite pro Pedro da Bag para ele colocar as aulas dele sobre a criação de site dentro do curso Produtividade para Artesãos. Estou aguardando o retorno dele, tá? Então já estou caminhando em direção a isso que eu falei para ele. Eu tenho o site da Bag desde 2020, foi meu primeiro site, era o Bag App. E eu migrei agora, faz uns 20 dias, para o Bag Pro. Por quê? Por conta da aparência mesmo, né? Então eu convidei ele para vir dar uma aula no curso sobre o site, tá? O meu é o Bag, tá bom? Dentro do site do Bag você tem ali, é só vocês entrarem tanto no Instagram deles quanto no site deles, tem todas as explicações ali, né? E você pode montar ele sozinha, né, desde o zero, ou você pode contratá-los para que eles façam todo o desenvolvimento para você também. Como eu mexo bastante no Canva, tenho uma afinidade com o Canva, eu decidi tentar fazer, né? E realmente deu certo. Consegui fazer, demorei, nossa, quebrei a cabeça, mas agora eu já tenho todos os layouts prontos e quando eu quiser alterar, aquele layout bonitinho que vocês viram, ele não é fixo. Eu posso alterar o momento que eu quiser. Então, exemplo, Dia das Mães, vou fazer campanha Dia das Mães, eu posso mudar meu site inteiro pro Dia das Mães. Então, eu já deixei tudo salvo, agora só falo assim, ó, o trabalho maior é no começo. Depois que você fez, que você tem a base, você consegue fazer qualquer coisa. Mário, para ter aquela lojinha no Insta, precisa ter site? Sim, precisa ter site. Inclusive, a Bag, o que acontece? Você cria o seu site lá com eles e depois eles fazem a integração com o Instagram. Eles mesmos fazem, tem, né, todo o tutorial lá para você fazer, mas se precisar da ajuda deles, eles fazem para você também, para ter a lojinha no Instagram. E aí o legal é que na hora que você coloca o produto ali, ele automaticamente já busca dentro do seu site o produto e já faz a marcação. Aí você só coloca que se é ou não é aquela marcação, mas ele faz tudo automático, é muito bom. Tá bom, meninas? Então, ó, finalizando aqui hoje, as perguntas que eu não respondi, eu vou fazer os vídeos pro YouTube, tá? Essa live vai ficar lá no canal, tá bom? Vou finalizar aqui. Vou até publicar ela para eu poder baixar pelo computador e vou colocar lá no YouTube. Quem quiser assistir de novo pode assistir lá, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, vai ficar salva, tá? Lá no YouTube. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, uma semana muito produtiva, muito abençoada, que vocês consigam aí realizar tudo que vocês colocaram no planejamento de vocês. E quem ainda não se planejou, vai lá e vai se planejar, vai ver o que você vai fazer essa semana, já coloca no papel e depois parte para ação. E se tiver dúvidas de como seguir todo esse planejamento, como montar uma prioridade, como fazer só 5 coisas por dia, vai lá no canal do YouTube que tem muita coisa legal lá e essa semana o canal volta a funcionar, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com... o print, meninas, tirem print, coloque aí um aprendizado que você teve no dia de hoje. Pronto? O print da live é algo muito importante para vocês ajudarem com que o meu trabalho chegue para mais pessoas. Então, se o meu trabalho está sendo significativo na sua vida, leve para outras pessoas também. Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.